Castelo forte é nosso Deus. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, e nós leremos até o verso 7. Lucas capítulo 2, do 1 ao 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixando-o, e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedagem. Palavra do Senhor para os nossos corações. Jesus nasceu em Belém, e ele nasceu naquela cidade para que se cumprisse a profecia do profeta Miqueias, lá no capítulo 5, no verso 2, em que o Salvador nasceria na cidade de Belém, em Belém da Judéia. E para que essa profecia se tornasse uma realidade, Deus moveu o imperador César Augusto, o maior imperador do seu tempo, o maior imperador do mundo, a fazer um recenseamento em todo o Império Romano. Ou seja, todos os moradores, todas as pessoas que morassem em qualquer lugar do império, estivesse fora da cidade em que ela nasceu, ela teria que voltar para a cidade em que ela nasceu, a sua cidade de origem. E isso também era necessário para os moradores da região da Judéia, porque eles faziam parte do Império Romano. Todos os homens precisavam se alistar em sua própria cidade. E como José, como diz o texto, e nós bem sabemos, era da casa e da família de Davi. Ele saiu de Nazaré, porque ali ele morava, em Nazaré, rumo a Belém, e então levou consigo a sua esposa Maria. E então, chegando em Belém, aconteceu que lhe completou os dias. Ela estava, então, quando chegou em Belém, para dar à luz. E então, deu à luz. Mas o texto mostra que naquela cidade que estava cheia de pessoas, não havia um lugar, uma hospedaria para hospedar a família de Jesus, para hospedar a Jesus. Aquela cidade estava repleta de gente. Aquela cidade estava cheia de pessoas. Portanto, nenhuma daquelas hospedarias puderam receber o Mestre, o Senhor, que estaria a nascer. Então percebemos que o Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas, em que o mundo foi feito por meio dele, como disse João, nasceu numa estrebaria, nasceu em um lugar simples. Ele foi então colocado em uma manjedoura, ou podemos dizer um coxo, onde os animais comiam, onde os animais se alimentavam. Pararam para pensar nessa história? Do verso 1 ao verso 7 é isso que narra o texto. O Messias, o Salvador, nasceu
numa cidade, e nesta cidade não havia naquele lugar um bom lugar para que Jesus fosse recebido, para que ele nascesse. Não havia casas, não haviam pessoas dispostas a receber Jesus. Cá estamos nós, mais de 2000 anos depois. Cá estamos nós, à véspera, próximo, muito próximo daquilo que seria o nascimento do Salvador. Estamos aqui, como foi bem cantado, bem apresentado pelas nossas crianças, à espera, à expectativa do dia 25. Um dia alusivo, um dia escolhido para trazer e simbolizar o nascimento, a encarnação do Verbo vivo. 2000 anos se passaram, 2000 anos se passaram e nada mudou. As coisas continuam da mesma forma, as coisas continuam da mesma maneira. Assim como as hospedagens estavam cheias demais para receber o Filho de Deus naquela época, assim como faltou casas que pudessem acolher aquela família, hoje, no tempo presente, os homens andam muito ocupados demais para receber o Salvador do mundo. Jesus ainda hoje é empurrado para a lateral e desprezado por muitos. Não há lugar em muitas famílias para Jesus. Não há lugar em muitos corações para Jesus. Não há lugar para aquele que veio para dar vida a quem estava morto em seu delito e pecado. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que, com a sua santa e gloriosa presença, resgata o pecador e traz vida àquele que o Pai havia escolhido antes da fundação do mundo. Mas hoje, à véspera do Natal, muitos estão preocupados em organizar a ceia de Natal, muitos estão preocupados em organizar as festividades, muitos estão preocupados em receber parentes em suas casas. Uma bela ceia de Natal, uma bela comida, uma bela confraternização. Mas apesar de trazermos a nossa memória, e muitos no mundo afora trazerem a memória, essa data tão importante, em muitos lares e em muitos corações, assim como aconteceu naquela cidade, a cidade de Belém, Jesus está do lado de fora, sendo deixado à margem da sociedade. E a minha grande pergunta para você esta noite, depois de verem esta apresentação das nossas crianças, de perceberem nesse texto que muitos têm deixado Jesus de lado, talvez pela preocupação com o dia a dia, talvez porque os seus corações estejam totalmente voltados a si mesmo, as suas próprias preocupações. A minha pergunta para você nesta noite é: aonde Jesus, em que lugar Jesus está na sua vida? Qual é o lugar em que o príncipe da paz, o Emanuel, o Rei dos Reis, o Deus conosco, em que lugar no seu coração Jesus tem ocupado? Será que ele está escanteado, deixado de lado? Ou ele é o principal? Ou ele é a pedra angular? Ou ele é a fonte de toda a sua alegria?
Jesus está nesta noite aqui conosco. E Ele te pergunta por meio das Escrituras Sagradas: quem Ele é para você? O que Ele é na sua vida? O que o nascimento dele há 2000 anos atrás simboliza e significa para você? Esta não é uma pergunta geral para o mundo, mas é uma pergunta particular para você nesta noite. E talvez você possa dizer: Jesus para mim é tudo. Jesus para mim é o Salvador. Jesus para mim é o Redentor. Jesus é aquele que veio e transformou a minha vida, o meu viver. Se você pode afirmar isso no seu coração, você deve viver desta forma. A sua forma de viver e de encarar a realidade ao seu derredor deve ser da mesma forma em que, na sequência do texto, a partir do verso 8, aqueles pastores, aqueles reis magos, os pais de Jesus, como os anjos, o seu coração deve ser assim, um coração adorador, um coração que exalta, um coração que se rende, se prostra diante de Jesus e que diz: Senhor, Tu és o meu tudo, sem Ti nada sou. As festividades, a festividade que viveremos em breve, no dia 25, não fará sentido algum, se de fato e de verdade o Senhor não fizer parte da minha vida. Nessa noite, para você que aqui está, eu quero dizer a você que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o grande eu sou. E com Ele, você o recebendo no seu coração, você terá tudo. Porque Ele é o príncipe da paz. Mas se Ele não morar no seu coração, você não terá nada. Você estará morto em seus delitos e pecados. Receba Jesus no seu coração. Deixe Ele fazer morada na sua família, na sua vida. Deixe Ele conduzir você por onde Ele quer que você ande. O Natal é muito mais do que apenas uma celebração e uma oportunidade de acolher e receber quem nós amamos. Mas o Natal é a lembrança de que por amor, um amor gracioso, Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, todo aquele que abre o seu coração, todo aquele que o recebe, diferente daquelas pessoas, daquela cidade, daqueles lares, daquelas hospedarias, nós devemos receber e viver Jesus dia a dia, porque Ele é o nosso grande eu sou. Que você, nesse final de ano, possa trazer à sua memória a verdade graciosa de que Jesus está ao nosso lado. E que você seja fortalecido pelo Espírito Santo. E que você seja conduzido por esse Deus que vivo reina pelo século dos séculos. Quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E com os seus olhos fechados, mais uma vez ouvir o que a palavra do Senhor diz aos nossos corações.
José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi. Ali ele foi para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completou-se os dias. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que nesta noite haja lugar para Jesus na nossa família. Haja lugar para Jesus nos nossos corações, para que de fato e de verdade possamos ver e receber tão grande salvação, tão grande notícia, tão grande boa nova, a boa nova de que o Deus que é todo-poderoso habita entre nós, habita em nossos corações. Senhor Deus, amado e eterno Pai, que alegria temos, porque somos relembrados de que Jesus, o Salvador, nasceu e viveu entre nós, cumpriu fielmente a sua missão, a missão de resgatar os perdidos pecadores, a missão de transformar injustos em justos, a missão de trazer o verdadeiro amor que excede a todo entendimento, um amor tão profundo que se verbaliza e resgata a cada um de nós. Celebramos, agradecemos e engrandecemos ao teu nome, Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o príncipe da paz, o maravilhoso eu sou. Que o Senhor, oh Deus, conduza-nos pelo caminho que nós devemos andar. Que o Senhor preencha cada parte do nosso coração com a tua presença santa, para que vivamos uma vida que glorifique a ti, que exalte a ti, que adore ao Senhor, como naquele grande dia, homens e mulheres agradeceram e louvaram, prostrando-se aos teus pés. Que nós te adoremos e louvemos com a nossa vida, servindo a ti, como o Senhor serviu enquanto aqui esteve. Dá-nos um coração segundo o teu coração. Esta é a oração que fazemos não em nosso nome, mas o nome doce e glorioso de Jesus, aquele que vivo reina pelo século dos séculos. Castelo forte é nosso Deus.